Senhora Presidente, gostaria também de cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral da ACT em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a sua delegação, dizer o seguinte, tentando ser sintética. Do relatório de atividades de 2011, em matéria de igualdade e não discriminação, foram realizadas, de acordo com o relatório, 684 visitas, de que resultaram 5 notificações, 105 advertências, 77 infrações. Portanto, a questão que eu aqui colocava são se poderiam, de alguma forma, traduzir que tipo de teor de incumprimento se tratava, se era questão de discriminação salarial, se era questão de violação dos direitos de maternidade ou parentalidade, de que tipo de matérias se tratariam. A ACT, no seu plano de ação até 2011, teve como prioridade o combate às discriminações. A questão que eu gostaria de colocar prende-se com as questões das discriminações salariais diretas e indiretas. Se no desenvolvimento do seu plano de ação houve resultados concretos que permitiram perceber exemplos e isso de alguma forma originou o levantamento de autos e de notificações relativamente às questões das discriminações salariais diretas e indiretas, que era para nós uma matéria importante, que lhe colocámos há um ano atrás, mais ou menos, e que seria também importante perceber que resultados concretos é que teriam acontecido. Ainda sobre as questões da discriminação salarial, na altura também lhe colocámos esta questão que se prende com o incumprimento do acordo tripartido estabelecido entre o Governo, o Patronato e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Cortiça. A discriminação salarial na cortiça mantém-se, com a diferença dos 97 euros. O Patronato não cumpre e afirmou já ter apenas intenção de cumprir em 2015, quando o acordo tripartido determina que em 2015 o problema estaria já mitigado e, portanto, a questão era se a ACT penalizou as entidades patronais de alguma forma pelo incumprimento do acordo nesta matéria. Era também uma questão que tinha interesse para a subcomissão conhecer. Se existe algum plano concreto da ACT relativamente às discriminações salariais indiretas e não diretas. Seria também importante perceber. Recentemente, a CGTP, creio que pelo menos há 2 anos, denunciou um conjunto de discriminações salariais indiretas na subcomissão, numa audição que aconteceu ainda na anterior legislatura. O PCP tem vindo a intervir sobre o assunto. A senhora Secretária de Estado diz que conhece, mas não se conhece o assunto, mas mantém-se o incumprimento da lei e a violação da Constituição. E, portanto, preocupa-nos esta matéria, porque não basta apenas conhecer, é preciso intervir para resolver o problema. E, portanto, era saber se existe algum plano concreto sobre isto e também relativamente ao incumprimento reiterado dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho. Uma outra questão que lhe queria colocar prende-se naturalmente, e creio que é incontornável, com as questões do Código do Trabalho. Terminou muito recentemente os trabalhos na especialidade e a aprovação final global, infelizmente, do Código do Trabalho, e quando digo infelizmente é porque temos as maiores preocupações da sua aplicação nas empresas, em cada empresa em concreto e nos seus locais de trabalho, desde logo pelo que significa o fim da obrigatoriedade do envio das informações à ACT. Nós entendemos, e já agora aproveito para lhe perguntar se a ACT foi tida ou achada neste assunto, se por acaso foi tido ou achado nesta alteração, porque entendemos que se trata de um retrocesso inaceitável. Em vez de caminharmos no sentido de haver mais fiscalização, no sentido da garantia do cumprimento da lei, não. Trata-se de um retrocesso no sentido de permitir os abusos e facilitar o desrespeito pela lei. E, portanto, nós entendemos que é tão grave quando, e permita-me que cite o Código de Trabalho, que deixa de estar em vigor a partir do momento em que o Sr. Presidente da República o promulgar, porque entendemos que o Presidente da República ainda tem um papel muito importante no que trata desta matéria e, portanto, poderá entender da sua não promulgação, mas o que diz e o que deixou de estar em vigor é, por exemplo, isto. O empregador deve comunicar ao serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral, neste caso a ACT, antes do início da atividade da empresa, a denominação, o setor de atividade, o objeto social, o endereço da sede e outros locais de trabalho, a indicação da publicação oficial do respectivo pacto social, o estatuto ou ato constitutivo, a identificação e domicílio dos respectivos gerentes ou administradores, o número de trabalhadores ao serviço e a apólice do seguro dos acidentes de trabalho. A apólice do seguro dos acidentes de trabalho. Isto é um retrocesso.
é um retrocesso que nós entendemos da maior gravidade. Aliás, pode, e não, recordo perfeitamente da discussão na especialidade, do PCP ter colocado isto. Pode-se chegar à situação gravíssima de, perante uma inspeção da ACT, não há como autuar os responsáveis por força do não envio destas informações e cria objetivamente dificuldades ao cumprimento da lei relativamente, e para nem falar aqui da questão dos apólices do seguro dos acidentes de trabalho, o que representa a gravidade do fim do envio destas informações, que nós entendemos que é muito negativo. Dizer ainda do seguinte, tentando não ser muito longa, eu creio que o relatório de atividades de 2011 determina que existe cerca de 45 milhões de euros de trabalho suplementar que não foi pago ainda aos trabalhadores. Eu creio que o número foi 45 milhões, não tenho a certeza, porque não consegui encontrar aqui. A minha questão era esta. Perante a necessidade objetiva de valorizar o trabalho e os trabalhadores e os seus salários, porque por força de vivermos num país em que o salário mínimo nacional está abaixo do limiar da pobreza e determina que pelo menos 400 mil pessoas que recebem o salário mínimo nacional vivem abaixo do limiar da pobreza e por força do trabalho extraordinário e da sua retribuição conseguem compor mais ou menos o seu trabalho, o seu salário. Aliás, nós entendemos que é muito negativa a alteração que se fez com o fim do pagamento, com o corte no pagamento de metade do trabalho extraordinário que isto significa. E a minha pergunta era esta: perante esta gravidade de termos estes números, que são 45 milhões de euros de trabalho extraordinário não pago, a minha pergunta é que mecanismos pode ainda a ACT desenvolver no sentido em que estes créditos e estes direitos dos trabalhadores sejam pagos de forma rápida e célere, porque perante o cenário que se vive de agravamento das condições económicas e sociais, certamente que fazem muita falta a quem trabalhou e, portanto, é seu direito. A outra questão tem a ver com as dívidas aos trabalhadores e à segurança social, que o relatório identifica em 25 milhões de euros, que não é pouca coisa de dívidas, são 25 milhões de euros de dívidas à segurança social e aos trabalhadores. E, portanto, era mais ou menos a mesma questão. Perante o volume que significa estes créditos, o que é que ainda pode ser feito relativamente a acelerar o pagamento destes créditos aos trabalhadores? Dizer ainda o seguinte, sobre a QEMET, já agora aproveito para colocar aqui, o PCP em novembro colocou um conjunto de preocupações e uma pergunta escrita ao Governo sobre a possibilidade de um layoff fraudulento relativamente ao desrespeito pela lei, na invocação do layoff e na aplicação de algumas coisas, de algumas matérias em concreto, desde logo porque o layoff determinava que pretendia suspender o contrato não conforme prevê a lei, mas os 3 delegados sindicais e os 2 representantes da Comissão para a Segurança e Saúde no Trabalho e, portanto, lamentamos que sejam empresas, que as empresas façam isto. E já agora também uma preocupação relativamente a esta empresa que nós temos acompanhado e temos denunciado é a questão do gozo dos dias de férias. Esta empresa, eu não posso estar a dizer com todo o rigor, porque não me recordo exatamente se era no ano de 2010, os trabalhadores foram obrigados a gozar férias já de 2011. E isto constitui, na vida daqueles trabalhadores, que eu creio que é uma indústria elétrica que já tem as 12 horas e, portanto, já praticam as 12 horas de trabalho diárias, 60 semanais, uma violência e uma desarticulação completa na vida pessoal e familiar destes trabalhadores e, portanto, também eram aqui algumas preocupações que lhe deixávamos. Relativamente ao Código de Trabalho, muitas outras coisas podíamos dizer no que diz respeito às questões do banco de horas individual e grupal e o que isto significa na vida, sobretudo das mulheres trabalhadoras que infelizmente ainda trabalham mais de 16 horas por semana não remunerado que os homens e, portanto, têm todo o trabalho familiar, na sua grande maioria, às costas e, portanto, também aqui na articulação da vida pessoal, da vida familiar, da vida profissional, são preocupações que nos levam e que certamente a ACT, se a aplicação e a promulgação do Código de Trabalho avançar, terá objetivamente que acompanhar. Muito obrigada.